Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao versículo 17. Vamos ler esse texto para iniciarmos então a mensagem. Gênesis 2, de 4 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra ônix, pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos a sua graça para que possamos compreender a tua verdade, para que esse texto fale no nosso coração, para que possamos prestar atenção em tudo que será falado esta noite, e para que o teu Santo Espírito transforme o nosso caráter, que possamos entender para que o homem foi criado, que possamos entender sobre a verdadeira masculinidade e sobre o motivo, o papel, o propósito do porquê homens foram criados. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. A minha palavra hoje, irmãos, poderia falar sobre muitas coisas que esse texto nos traz, mas eu queria trazer não só sobre a origem da humanidade, como talvez no seu título está escrito aqui, mas dividir o texto todo do capítulo 2 em 2 pregações. Hoje, falando sobre a criação do homem e como o homem, e o homem aqui eu estou colocando o homem masculino, deveria ser, e na semana que vem sobre a criação da mulher e qual o papel da mulher então dentro da sociedade, dentro do casamento, dentro da sociedade, dentro do lar. Então hoje eu quero falar sobre o que é um homem de verdade. Como eu disse, há muita coisa que a gente poderia falar sobre esse texto e nos atentarmos aqui sobre alguns pontos aqui que a gente poderia discutir e ir mais a fundo, mas a ideia aqui de hoje é trazer sobre o que é um homem de verdade. Mas eu sou mulher, o que eu tenho a ver com isso? As mulheres precisam também saber o propósito do homem, porque o homem foi criado, para ajudar então os homens a serem assim, que será uma das implicações finais do nosso sermão. E os homens também precisam entender, obviamente, precisam mais do que tudo, entender o porquê nós somos criados, o porquê que o homem foi criado. Então você, mulher, e solteira principalmente, não se sinta excluída dessa pregação, mas olhe para esse texto, se você é solteira, pensando em o que deveria, em que tipo de marido você deveria procurar. Se você é casada,
em ajudar o seu marido a ser assim? E se você é homem solteiro, qual o propósito, como você deveria ser? E se você é um homem casado, já sabe, né? Como de fato os homens deveriam ser e como nós podemos mudar. Então, o que é um homem de verdade? O que deveria ser um homem de verdade? Hoje muito tem se distorcido qual é o papel do homem na sociedade, qual é o papel do homem no lar. Homens têm deixado de ser homens e continuam sendo meninos. Nas tribos antigas, nas tribos mais famosas, principalmente entre os índios, normalmente, né, e outras tribos, por exemplo, outras religiões, como no judaísmo também tem isso, normalmente há uma passagem em que o garoto, o menino, deixa de ser então apenas um garoto, deixa de ser apenas um menino e passa a ser homem. Eu não sei se você já viu falar sobre isso. Entre os índios, por exemplo, muitas vezes o menino tem que fazer uma série de desafios físicos. Alguns, por exemplo, precisam ficar durante 1 hora em cima de um formigueiro, levando ali ferroados e tudo mais. Outros, talvez passar por cima de brasas vivas. Então é colocado ali aquela madeira, e aí depois já está meio fogo ali, tem que passar andando por cima dessas brasas. Outros, em alguns outros lugares, é possível até que ele tenha que vencer uma luta contra um adulto. Então, vencendo essa luta contra este adulto, uma luta física, ele passa então a ser considerado como homem. Antigamente, né, nos tempos antigos, não sei se alguns já pegaram sobre isso, né, já viram uma realidade como essa, mas alguns pais faziam isso com os filhos. Não, agora você é um menino, mas a partir do momento em que você vai pescar comigo, a partir do momento que você vai caçar comigo, ou algo parecido, agora você vai então se tornar homem. O que é interessante é que geralmente nessas tribos, um homem, um menino, quer dizer, com seus 12 ou 14 anos de idade, se ele conseguisse vencer esses desafios, ele se tornava um homem, com 12 ou 14 anos, dependendo do local ali. Hoje em dia, em nossa sociedade, é dito que um adolescente, ele deixa de ser uma criança, ele deixa de ser um adolescente, sabe com quantos anos? Sabe com quantos anos a adolescência hoje acaba? Quanto? 21 anos. Hoje é considerado com 21 anos, é quando uma pessoa deixa de ser um adolescente. Na verdade, adolescente, esse termo adolescente é um termo novo. Antigamente não existia isso. Antigamente você era criança, quando você entrava na adolescência, que hoje nós chamamos de adolescência, você se torna homem, que é com 12 ou 14 anos. Mas só esse termo que foi colocado como adolescente já é um termo ruim, que é dizendo para as pessoas, olha, para os homens principalmente, olha, você ainda não é um homem, você agora ainda é um adolescente, ou como alguns dizem, né, um aborrecente, né, que só aborrece. Então você não é um homem ainda. E aí antigamente, pelo menos na minha época, a pessoa deixava de ser um adolescente com 18 anos. Aí ela tinha suas responsabilidades, aí podia tirar carteira e etc, e tudo que eles já sabem. Mas hoje em dia tem se considerado um homem, uma pessoa que se torna então adulto somente aos 21 anos de idade. E já tem gente dizendo por aí, empurrando essa idade mais para frente, dizendo que um adolescente só se torna um homem com 30 anos de idade. E cada vez mais vai passando o tempo. Daqui a pouco estão começando com 40, com 50. E daqui a pouco um menino nunca vai se tornar de fato um homem. Não vai mais existir
um menino que se torna homem. Por que isso tem acontecido? Porque os homens perderam a sua missão. Isso tem acontecido porque os homens perderam o seu propósito. Perderam o rumo e a missão principalmente dada por Deus. Hoje os homens não sabem mais para que eles servem. Não têm um propósito na sua vida. Não têm o porquê viver. Estão perdidos. Eles não sabem o que fazer de suas vidas. Não sabem o que fazer durante o dia. Não têm um propósito. Simplesmente, muitos homens que a gente vê por aí estão em suas casas, deitados na rede, reclamando da vida, dizendo que não tem emprego, quando na verdade são sustentados pelo Bolsa Família e não querem trabalhar, e não querem se esforçar, e não querem correr atrás do seu ganha-pão. Hoje os homens não sabem mais por que eles servem. Enquanto as mulheres estão tentando dominar todas as áreas, e estão fazendo isso muito bem, os homens têm se acomodado em seu sofá, em sua cama, em sua rede, deixando o mundo seguir o seu rumo. Qual o verdadeiro papel do homem na sociedade e no lar? Para saber isso, nós precisamos voltar então à criação. Precisamos voltar ao Éden, precisamos voltar à origem do homem, como a gente já leu, do 4 até o 17. Para que o homem realmente foi criado. Primeiro, precisamos entender, do versículo 4 ao 7, que o homem foi o primeiro a ser criado. Primeiro a ser criado. Já colocando aqui como um propósito de quem o homem deveria ser. Precisamos entender o significado que isso tem. Mas antes, vamos entender algumas coisas que o texto aqui do 4 ao 7 nos diz. O verso do 4 ao 5 nos diz que Deus criou a natureza nos 5 dias. Então, como a gente já pregou aqui, como eu já preguei aqui. E então ele volta, ele diz sobre o 6º dia, depois diz sobre o sábado, ali no capítulo 1, no capítulo 2, inicialmente, do 1 ao 3, ele fala sobre o sábado, o 7º dia, que Deus descansou. Então ele para. Do versículo 4 em diante, ele volta ao 6º dia. Então ele volta a explicar melhor como que aconteceu de fato a criação do homem e da mulher. Ele volta então ao que nós chamamos do 6º dia. O relato então da criação do homem e da mulher. Deus, nesse dia então, no 6º dia, no início do 6º dia, Deus não havia terminado a sua criação. Ainda faltava o homem. O texto então nos diz que havia 2 problemas aqui. 2 problemas que a criação ainda não tinha sido completada. O primeiro problema é que Deus ainda não havia mandado chuva. E por isso não tinha como regar as plantas. Então Deus ainda não tinha mandado chuva naquela época. Não existia chuva naquela época. Não tinha como regar então a sua natureza. O segundo problema era que não tinha ninguém que pudesse cuidar da terra para Deus. Então é claro que Deus poderia cuidar da terra. Deus poderia ter criado animais, Deus poderia ter criado plantas e dito por si mesmo: eu vou cuidar da minha criação. Mas Deus cria então o homem e depois a mulher para então serem a coroa da sua criação, para cuidarem então da sua criação. A gente vai ver isso mais tarde. No verso 6, então, nos diz que o primeiro problema ele é solucionado, que era de que não tinha chovido na terra ainda. O primeiro problema então, a chuva ainda não veio, mas Deus fazia brotar um vapor da terra que irrigava toda a superfície do solo, ou seja, era um tipo de nuvem que irrigava então todas as plantas. E Deus faz isso dessa maneira. O primeiro problema então é solucionado. Mas qual o segundo problema? Não tinha ninguém para cuidar da terra. Deus então, no versículo 7,
mostra que Deus soluciona criando o homem. O Senhor Deus cria o homem do pó da terra. E essa palavra aqui que Deus formou, eu já falei isso na escola bíblica, que a palavra formou no hebraico é yeser, que nos traz uma ideia literal de como se Deus ele fosse um oleiro. Que é um oleiro, né? Aquele que mexe com barro e faz ali vasos de barro e tudo mais. Deus literalmente é como se ele tivesse trabalhado com um oleiro. Ele pega o pó da terra, junta esse pó, vai misturando então com água ali e formando, modelando com as suas mãos o homem, tendo esse corpo então que Deus vai formando com as suas próprias mãos. Mas Deus criou literalmente o homem assim? Eu creio que sim. Eu creio que Deus criou literalmente o homem desta maneira. Ele foi formando do barro, e cada coisa ali foi se formando da terra. Por isso que o nome então é chamado de Adão, que é o homem da terra. Então vai se formando este homem, vai modelando ele, e então Deus ele sopra sobre este homem, sopra em suas narinas o fôlego de vida. Alguns que discutem aqui, a gente não vai entrar nessa discussão, que este fôlego de vida, na verdade, era o próprio Espírito de Deus. Então, dentro do homem, foi colocado então o Espírito de Deus. E alguns outros discutem que é que o homem recebeu a vida, o fôlego de vida, como é traduzido aqui na NVI, ele se tornou então um ser vivente. O importante é perceber que até aqui Deus não havia criado a mulher, apenas o homem. Ele é o primeiro a ser criado por Deus. E essa ordem ela é importante, e não quero de maneira alguma aqui soar machista ou algo parecido, mas essa ordem ela é importante porque mostra o propósito do porquê o homem foi criado. Primeiramente, o homem foi criado para liderar. O homem foi criado como primeiro para liderar a criação, para liderar o cuidado da criação, para liderar aquilo que vai ser criado posteriormente, para liderar a sua esposa. Ele é o primeiro a ser criado por Deus. O homem foi a primeira criação modelado com as suas mãos. Não é que o homem não precisasse da mulher. Então alguns dizem isso. Não, o homem não precisava da mulher. Ele poderia muito bem continuar cuidando da terra. Mas isso é mentira. Porque o homem não podia fazer esse serviço sozinho. Era impossível o homem por si mesmo cuidar de todo o jardim do Éden e de toda essa terra que a gente conhece. Era impossível ele fazer isso sozinho. Então o homem precisava da mulher para concluir então o seu papel de liderança. Hoje, infelizmente, tem se perdido muito este conceito. Não é que os homens, muitas vezes não é que os homens têm dado espaço para as mulheres, porque isso não acho nada de errado. O homem dar espaço e acabar com a ideia machista de que somente o homem pode estar à frente das coisas. Muitas vezes não é que o homem tem dado espaço para a mulher, mas muitas vezes é que o homem tem perdido esse espírito de liderança. O homem não quer mais assumir as coisas. O homem não quer mais liderar. Sempre quando a gente fala em muitos ambientes, a ideia de, olha, quem quer fazer tal coisa? Precisamos de um líder para isso. Precisamos de alguém para comandar isso e para comandar aquilo. As primeiras pessoas que se levantam são as mulheres. São as mulheres. E este não é o ideal de Deus.
O ideal de Deus é que os homens se levantem primeiro e assumam a frente e digam: não, a gente vai fazer, a gente vai comandar isso. Mas infelizmente os homens têm deixado. E o que acontece? As mulheres têm se levantado e falado: se os homens não vão fazer, então a gente faz. E eu acho isso bom, em certo sentido bom, para mostrar para os homens que eles deveriam fazer, mas não têm assumido a liderança. Nós homens temos perdido este espírito de liderança. Obviamente não devemos, como eu coloquei, não devemos ser machistas, mas temos perdido esse espírito de estar à frente, de colocar o nosso corpo na frente de combate, de colocar a nossa vida na frente. Nós temos perdido essa ideia de liderar. Segundo ponto, o homem, então, ele foi criado primeiro, e segundo, o homem, ele deve trabalhar. Parece meio óbvio isso, né? É algo meio óbvio aqui. O homem precisa trabalhar. Não, todo mundo sabe disso. Será que todo mundo sabe disso? Pode parecer meio lógico essa frase, mas o que tem de homem hoje em dia que não quer trabalhar e não tem visto o trabalho como a sua responsabilidade? O trabalho do homem era de cuidar do jardim do Éden, de exercer o domínio sobre as plantas e sobre os animais. Então, nos versículos de 8 até o versículo 15, nos diz isso, que Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes de então olharmos para o trabalho do homem, precisamos entender algumas coisas que o texto nos traz aqui. Como era o jardim do Éden? O que era esse jardim? O Éden era um jardim de Deus que ficava no centro do mundo, literalmente no centro do mundo. Adão deveria começar o seu trabalho ali, e quando ele multiplicasse, como quando os filhos então viessem no futuro, ele deveria ir aumentando este jardim, ir aumentando o cuidado até completar o mundo todo. Então é dito que é bem provável que dentro do jardim tivesse então talvez uma cerca de árvores, e dentro desse jardim que foi criado, o jardim do Éden, existiam todas as árvores frutíferas que Deus tinha criado. Fora desse jardim, possivelmente, eram eram árvores que não tinham um cuidado, precisava de um cuidado, eram árvores selvagens, digamos assim. Então a ideia que nós geralmente entendemos é que nesse jardim, talvez não fosse um jardim tão grande, o homem ele deveria cuidar desse jardim, e futuramente, quando viesse a mulher, no plano perfeito de Deus, quando viesse a mulher, eles iriam se multiplicar, iriam criar os seus filhos, e os seus filhos iriam se expandindo, e o jardim iria se expandindo até chegar ao mundo inteiro. Esse era o plano perfeito de Deus. Então, no centro do jardim, diz que existiam duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vai falar um pouco sobre isso mais tarde. A árvore da vida concedia a vida eterna. Então, se o homem comesse esse fruto, ele teria a vida eterna. E é dessa árvore que nós comeremos quando chegarmos no céu, como diz lá em Apocalipse 2, versículo 7. Então, essa árvore ela está preservada. É dela que nós comeremos quando chegarmos ao céu. E a segunda é do conhecimento do bem e do mal, que concedia a morte e concedia então o conhecimento do mal, a distinção, tirada a inocência, e então o homem e a mulher conheceriam o bem e o mal. O texto então nos diz que é bem provável que o Éden ele ficava na parte baixa do vale da Babilônia.
Embora tenha muitas dúvidas sobre aonde é a localização exata do Éden, Deus cita uma localização que parece estar justamente em uma das pontas ali da África, e talvez um pedaço da América, quando a Terra não tinha se separado na Pangeia. Então, possivelmente era esse pedaço onde juntava a África junto com a América e ficava nesse espaço ali entre a Babilônia e aonde é mais ou menos a Síria. Deus diz que este jardim ficava entre 4 rios. Mostra então a beleza deste lugar. Ficava entre o rio Pison, nascia então o rio Pison, ou Pison, que não sabemos a localização exata, mas parece que Moisés, que foi o autor deste livro, sabia a localização. É Moisés quem dá os detalhes aqui, pois ele diz que ficava na terra de Avilá, e essa terra de Avilá talvez era uma cidade que existia na época de Moisés, onde tinha ouro, bidélio e ônix. Então era uma terra que Moisés conhecia. O segundo rio é o Gion, que percorria a terra de Cuxi, também desconhecido por nós. E os outros 2 rios que a gente conhece, que um deles ali passa pelo Egito, que é o Tigre e o Eufrates, que são 2 rios que existem até hoje. Moisés não só dá a localização do Éden, não é a sua intenção de dar a localização onde o Éden existia, mas mostra que era uma terra rica e abençoada por Deus. E Adão tinha o privilégio então de trabalhar nessa terra perfeita criada pelo Senhor. O verso 15, que é onde eu quero mais prestar atenção, nos mostra a missão do homem. Eu quero ler aqui, diz assim, verso 15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para 2 coisas: cuidar dele e cultivá-lo. O homem deveria cuidar e cultivar da criação de Deus, e então com isso se deleitar na criação do Senhor. Mas infelizmente nós destruímos, por causa do pecado, destruímos este propósito. Eu li uma história recentemente de um dos comentaristas que diz sobre esse texto. Eu achei interessante essa história. Conta essa história de um homem que comprou um terreno abandonado, um terreno cheio de entulho, e ali ele começou a cuidar daquele terreno, se tornou então um jardineiro daquele terreno e começou a plantar um belo jardim. Anos depois, o jardim estava extremamente belo, até que passou um outro homem e viu aquele jardim, viu a beleza de todas aquelas plantas, daquelas flores, e aí olhou para o jardineiro e disse a seguinte frase: uau, Deus deu um jardim muito bonito para você. Então este homem passa, olha o jardim de Deus, olha, e diz: Deus deu um belo jardim para você. O jardineiro, que era irreverente e orgulhoso, ele responde ao homem que elogia: sem dúvida, mas você deveria ver esse jardim quando era só Deus que cuidava dele. Fui eu quem deixei este jardim belo dessa maneira. Bem orgulhoso, né? Bem prepotente. Mas o que esse jardineiro respondeu é justamente como é o coração do homem. Deus deu o trabalho para o homem. Deus obrigou e colocou que o homem deveria, a missão do homem era trabalhar. Então olha, você tem que trabalhar. Só que o trabalho do homem não é somente trabalhar, mas é trabalhar para e com Deus. E essa é a questão aqui.
Muitas vezes o homem, ele simplesmente trabalha, porque diz aquela frase, né? Porque o trabalho dignifica o homem. Mas se a pessoa simplesmente trabalha sem Deus, ou não trabalha para Deus, ou trabalha sem a presença de Deus, e nem para Deus, o seu trabalho não é um trabalho digno. O seu trabalho é um trabalho inútil. Toda a beleza daquele jardim que este homem, esse jardineiro, tinha plantado, depois dessa frase arrogante, esse jardim se tornou um caos. Parece que quando você olha para o trabalho de uma pessoa arrogante, que tira Deus da jogada, todo o trabalho dela não serve mais para nada. Existem dois tipos de pessoas, dois tipos de homens hoje. Aqueles que não gostam de trabalhar, e cada vez tem sido mais comum, e aqueles que trabalham para si mesmo, aquele que não trabalha para Deus. Mas deveria existir um terceiro homem, e é como Deus os criou, aquele homem que reconhece Deus em tudo e que faz tudo para a glória de Deus. Quando Deus criou e colocou o homem no jardim do Éden, Ele não estava só colocando, olha, vai lá e cuida, mas dizendo, eu vou cuidar com você. Você vai ser, como alguns dizem, né? Você vai ser o meu vice-regente. Sou eu que mando, mas você vai cuidar junto comigo desse jardim. E quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com este propósito. O nosso dever é guardar e cultivar a criação de Deus, mas não sozinhos. O nosso dever é trabalhar para Deus, no seu serviço, cortando madeira, construindo casas, cortando carne no açougue, estudando para uma prova, seja lá o que for que você estiver fazendo, você deve fazer para Deus. Nós devemos fazer o nosso trabalho com Deus e para Deus, senão o nosso trabalho não vai dignificar o homem. Mulheres, ajudem os homens a não trabalharem para si mesmos, mas trabalharem para o Senhor. Jesus, Ele fez isso em sua vida. Jesus foi o homem, o maior exemplo de homem que nós podemos ter. E esqueça essas imagens de Jesus que são colocadas como Jesus frágil, como Jesus fraco. Jesus era carpinteiro, era marceneiro, não era nada fraco, nada fraco. Hoje é difícil, né, Ginês? Hoje é difícil trabalhar com madeira. Imagina no tempo de Jesus que era tudo manual. Então Jesus não era um raquítico, fraco. Mas o mais interessante é que tudo o que Jesus fez em sua vida na terra, Ele fez para a glória de Deus. João 17,4, você não precisa abrir, mas diz o seguinte, João 17,4: eu te glorifiquei na terra, Jesus dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa deve ser a nossa fala quando nós chegarmos no céu. Deus, eu te glorifiquei na terra e fiz todo o trabalho que o Senhor me deu para fazer, para a sua honra e para a sua glória. Eu cuidei, eu cultivei, eu trabalhei para a sua glória. Eu não pequei em meu serviço, mas em tudo que eu fiz, no meu serviço, no meu trabalho, eu fiz para o Senhor. Eu fiz para o Senhor. O homem deve gostar de trabalhar, gostar de pegar a mão na massa, gostar de, seja lá seja o estudo como, seja o seu trabalho com estudo, deve então gostar de estudar, deve gostar de trabalhar no computador, deve gostar
de trabalhar de forma inteligente, deve gostar de trabalhar de forma braçal, sei lá o que for, o homem deve gostar de trabalhar, mas não só gostar, mas fazer tudo para a glória de Deus, o seu trabalho para glorificar ao Senhor. Terceiro ponto, então o papel do homem é que o homem deve se proteger. O homem deve se proteger. Versículo 16 e 17, eu vou ler novamente, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa ordem, irmãos, dada, foi antes da criação de Eva. Deus deu essa ordem específica para Adão. Adão deveria pegar esta ordem e, depois que Eva foi criada, repassar esta ordem para Eva e dizer para ela: Eva, Deus me deu esta ordem, então você também deve cumprir. Mas o mais interessante aqui é que, além de Deus dar o trabalho para o homem de proteger a terra, o homem também deveria proteger a sua vida. O texto nos diz que Deus deu uma ordem clara para Adão: você pode comer de qualquer árvore do jardim, qualquer uma você pode comer. Pode comer da árvore da vida, pode comer de todos os frutos, e talvez eram frutos muito bons, porque era a única coisa que o homem comia ali. Então tinha proteína, tinha tudo que o homem deveria ter ali, todas as vitaminas possíveis em cada fruto ali, em cada árvore diferente de como é hoje. E ele poderia comer de qualquer uma, mas tinha uma árvore que estava ali do lado da árvore da vida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia comer de qualquer uma, mas essa ele não poderia. Era uma ordem expressa de Deus. Deus cria o homem dessa maneira, como uma liberdade entre pecar e não pecar. Nós dizemos que Adão e Eva, depois, tinham aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Tinham a liberdade entre escolher entre o bem e o mal. Nós não temos mais esse livre-arbítrio. O que nós temos hoje é o que nós chamamos de livre agência. Nós temos uma liberdade, mas essa liberdade é conduzida ou pelo nosso pecado ou pelo Espírito Santo. Então não temos mais o livre-arbítrio, como nós chamamos. Em uma próxima escola bíblica dominical a gente vai falar sobre isso. No entanto, a forma como Deus cria o homem, Ele cria com um certo tipo de liberdade entre escolher pecar e não pecar. Eu quero ler uma citação de um teólogo chamado Wiersbe, um nome diferente, né? Wiersbe, que diz assim: mas por que Deus precisou pôr Adão à prova? Pode haver uma porção de respostas a essa pergunta, mas uma coisa é certa: Deus queria que os seres humanos o amassem, lhes obedecessem livre e espontaneamente, e não que fossem programados como robôs, sem qualquer outra opção a não ser obedecer. Em certo sentido, Deus se arriscou quando criou Adão e Eva à sua imagem e deu-lhes o privilégio do livre-arbítrio. Mas esse foi o modo que Ele definiu para que aprendessem sobre a liberdade e a obediência. Uma das verdades fundamentais da vida é que a obediência traz bênçãos e a desobediência traz julgamentos. O homem, ele deve se proteger obedecendo a Deus. O homem deve obedecer a Deus em tudo. O homem foi criado não como um ser rebelde, mas como um ser reverente e obediente ao Senhor. A regra para o homem, então, é que deveria se proteger e mais tarde proteger a sua mulher depois que ela foi criada. O homem é quem tinha a regra de Deus de se manter puro
e guardar também puro o coração da sua esposa. Como eu disse, a ordem aqui não foi dada para Eva. É por isso que nós dizemos que é o homem quem peca. Apesar de Eva pecar primeiro, mas quem recebe a consequência do pecado é o homem, porque ele tinha essa autoridade, ele tinha a ordem de Deus. A ordem foi dada para ele só repassou para a mulher depois. Hoje em dia, no entanto, os homens, eles têm pecado e não é pouco. Até é dito, que o homem peca mais que mulher. Não sei se isso é verdade. A gente está até discutindo isso ali num dos domingos, Eu e o irmão João, o Janeiro estava também. Se o homem traía mais a mulher do que a mulher traía o homem, Mas hoje em dia, é até raro um homem não trair a sua esposa. Tem mulher que casa já sabendo que o homem vai ter uma outra família, já sabendo que o homem vai adulterar, já sabendo que vai pecar, e tudo bem, ela fala assim: o que eu posso fazer? Eu tenho que casar com um homem, e o homem é assim, desse jeito mesmo. Tem mulher que libera o homem: não, vai lá, você tem o seu dia que você pode adulterar, que você pode pecar, vai lá, é o seu dia, o seu privilégio. E os homens têm vivido uma vida de adultério e de traição, seja físico ou seja virtual. Hoje é comum o homem ser viciado em todo tipo de besteira, e é raro encontrar um homem virgem antes do casamento. É raro. A mulher já casa sabendo que já não é mais. Os homens se orgulham de viverem na promiscuidade, se orgulham de serem safados, de serem cafajestes. Não, o homem é assim mesmo, e se orgulha disso. Todo homem adolescente passou e viveu por isso, e sabe como é difícil. Talvez, se você foi cristão na adolescência, como é difícil falar que você não quer ver certos tipos de coisas. Homens casados hoje sabem muito bem como é difícil, dentro do trabalho, se manter puro. Tinha um irmão lá da igreja de Atibaia, que toda quarta-feira, ele fazia o mesmo pedido, toda quarta-feira. Ele dizia assim: irmãos, orem por mim, porque todos os dias o pessoal do meu serviço traz vídeos no celular deles e ficam me mandando no WhatsApp. Todos os dias ficam me mandando, sabendo que eu sou casado, sabendo que eu sou cristão, fiel ao Senhor. Todos os dias eles me tentam e dizem que eu traí minha esposa. Certo dia, até pegaram o celular dele e mandaram um vídeo no grupo da igreja, para você ver o quanto que é incomum hoje ter um homem que quer se manter fiel, ter um homem que não quer trair a sua esposa, ter um homem que quer obedecer ao Senhor. Devemos entender que o adultério não é somente um pecado contra a esposa. Você não está pecando somente contra a sua esposa. Você está pecando primeiramente contra Deus, depois contra o seu próprio corpo, e então pecando contra a sua esposa. Davi entendeu isso quando ele disse, depois de adulterar, ele disse: pequei contra ti e contra ti somente. Alguns discutem o que Davi quis dizer com isso, mas provavelmente ele não estava dizendo que ele não pecou contra Betseba, contra Urias, contra a sua esposa. Não estava dizendo que ele não pecou contra as pessoas. Ele sim, ele pecou contra as pessoas. Mas o que ele quis dizer é que primeiramente ele pecou contra Deus. Primeiramente o pecado, qualquer tipo de pecado, é contra o Senhor.
Os homens foram criados para serem santos e se manterem puros. Homens deixam de ser homens de verdade e se tornam meninos, se tornam crianças quando vivem na impureza. Hoje é dito o contrário. Não, você só se torna homem quando você vive na promiscuidade, quando você vive na impureza. Mas é o contrário. É o contrário. Já tem vários estudos mostrando que uma vida sexual ilícita, errada, faz com que o cérebro diminua a sua capacidade. O cérebro diminua a sua capacidade. O homem se torna burro fazendo todo esse tipo de coisa. O homem de verdade, ele vive uma vida em santidade. Os homens foram criados para se protegerem de qualquer mal, se protegerem de qualquer pecado. Mesmo que você ainda não seja casado, você deve se proteger e se guardar. Deus criou você com o propósito de ser santo, de ser totalmente santo. E Jesus é o maior exemplo disso. Jesus se manteve puro em todas as áreas, inclusive a área sexual. Jesus foi tentado por Satanás em todas as áreas possíveis. E com certeza, apesar de que a Bíblia não registra, mas com certeza Jesus foi tentado nessa área também. É só de pensar que as pessoas que Jesus mais andava era quem? Os pecadores e as prostitutas. Você acha que nenhuma prostituta não tenha cantado Jesus ali? Com certeza Jesus foi tentado nessa área. E como homem foi uma tentação real, mas ele não pecou. E isso não fez de Jesus menos homem, menos macho. Pelo contrário, isso fez Jesus ainda mais homem. Jesus não pecou em nenhuma área. E em Cristo, nós também recebemos o poder do Espírito Santo para não pecar. Homens, a nossa responsabilidade é de viver em santidade, se proteger de qualquer pecado. Uma mulher, ela só vai conseguir se sentir segura e protegida por você, se você se proteger primeiro, se você se proteger do pecado, se você se proteger do mal. Mas hoje, eu sei das mulheres solteiras aqui, que sabem da dificuldade de encontrar um homem fiel, de encontrar um homem honesto, de encontrar um homem confiável. No passado, irmãos, não sei qual data, mas se dizia, isso não está muito distante, que quando um homem traía sua esposa, ele era demitido do seu trabalho. Se um homem traísse a sua esposa e dentro do trabalho se descobrisse que ele traiu a sua esposa, ele era demitido do seu trabalho. Por que isso acontecia? Porque a empresa pensava assim: se o homem é capaz de trair até a sua própria esposa, imagina um trabalho, imagina um serviço. Então é melhor demitir ele logo, porque ele não tem palavra. Hoje em dia, dentro do trabalho é incentivado a traição. Mas a gente deveria considerar dessa maneira: se um homem trai a sua esposa, ele não tem palavra. O homem, ele deve se proteger primeiro, deve ser fiel à sua esposa, deve guardar tanto a si e tanto a ela, e ajudar também a sua esposa a não pecar. O que Adão faz depois do pecado? Primeira coisa que ele faz é o quê? Acusar a sua esposa. A gente vai ver isso mais para frente. A primeira coisa que Adão faz é acusar a sua esposa. E muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos quando pecamos é acusar a esposa. Ah, eu só pequei porque você fez isso, porque você deixou de fazer isso.
ou porque você agiu comigo dessa maneira. Isso é meninice, isso é criancice. É criancice. Eu digo porque eu faço isso muitas e muitas vezes e peco dessa maneira. Não, eu vou pecar nisso porque ela me fez isso. Isso é criancice. Isso é o pecado de Adão. É o nosso coração pecaminoso. Eu não devo pecar, ainda que a minha esposa me traia, ainda que minha esposa não dê aquilo que eu queira, eu ainda assim devo me manter fiel e dizer: eu não vou pecar. Para concluir, irmãos, já encerrando a nossa palavra aqui, a exposição da palavra, resumindo tudo o que nós aprendemos, podemos dizer que os homens foram criados por Deus para liderar, trabalhar, viver em santidade para a glória de Deus. Os homens foram criados por Deus para liderar, trabalhar, viver em santidade para a glória de Deus. Quero fazer duas aplicações. Primeiro, homens, seja você casado ou não, deixe de ser menino e vire um homem. Não tem nenhum homem aqui menor que 14, que 12 anos, nenhum homem menor que 18 anos. Devemos virar homens. E obviamente, essa palavra é para mim. Devemos ser homens de verdade e deixar de meninice. Deixar de ser crianças, liderar, trabalhar e viver em santidade. Esse deve ser o nosso lema. Essa é a nossa missão: liderar, trabalhar e viver em santidade para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa busca diária. Devemos nos incentivar uns aos outros a ser homem e dizer uns para os outros, não com chacota, não só de zoeira, mas olhar um para o outro e falar assim: vira homem, cara, para com isso. Chegar no trabalho e exortar aquelas pessoas que querem que você pegue e fale assim: eu não vou pecar, e para com isso, você está sendo criança, você está sendo um menino. Eu sou homem de verdade e eu lidero, eu trabalho e eu vivo em santidade. Devemos ser homens fortes, devemos ser homens viris. Devemos liderar nosso esposo, nosso lar, liderar nosso trabalho, buscar a liderança, trabalhar e viver em santidade para a glória de Deus. Barriga, por exemplo, barriga não deveria nem ter homem. Barriga é só de mulher grávida. E eu digo porque eu tenho barriga, mas isso não deveria existir. A gente deveria ser homem de verdade, como fortes. Deveríamos liderar o nosso lar, ter saúde, buscar ter saúde. Por isso que eu luto muito, muito mesmo. Deveria lutar mais, né? Mas luto muito para não ter barriga, porque eu entendo que não é só questão de estética, mas é questão de hombridade. É questão de entender que o nosso corpo, o meu corpo, deve passar também uma imagem de protetor, deve passar uma imagem de líder, deve passar uma imagem de trabalhador. A minha voz, meu modo de agir, deve passar o sentido de hombridade. Eu devo ser um homem macho. É para isso que nós fomos criados. E eu não mudo de opinião a respeito disso. O homem, ele foi criado para ser um macho de verdade, para ser homem de verdade. Mas a sociedade em que nós vivemos hoje tem corrompido cada vez mais o que o homem deveria ser. E para as mulheres, apesar de que na semana que vem eu vou falar mais específica para vocês, aí também vai entrar muita coisa sobre o homem aqui também, mas para as mulheres, quero trazer a aplicação prática, que é de deixar os homens serem homens. Deixar os homens serem homens. Hoje muitas mães e muitas esposas têm impedido os homens de exercerem a sua função. Deixe
e incentive os seus maridos, futuramente os seus filhos, a serem homens de verdade. Deixe eles liderarem os seus lares, deixe ele cuidar das finanças, deixe eles fazerem um trabalho pesado dentro de casa, deixa eles serem homens, não ser um homem pecaminoso, como o mundo por aí prega, mas ser um homem de verdade. Ajude eles a se levantar da rede, não zombando deles, dizendo, levanta aí, seu vagabundo, mas ele levanta, você precisa se mexer, você precisa fazer a sua função, você precisa de ajuda. Muitos homens se tornam preguiçosos porque muitas vezes sofre sozinho, guarda o sentimento para si mesmo, e a esposa, a mãe, tem que estar ali para incentivar. Levanta, vai trabalhar, vai fazer o trabalho pesado, fique forte. As mulheres devem incentivar os homens a serem machos. Muitas vezes a culpa do porquê o menino, ele demora para ser homem, a culpa é da mãe, que cria muitos filhos como se fossem mulheres. Hoje eu vi um vídeo interessante de um cabeleireiro, em que ele, depois eu posso ver se eu acho esse vídeo, mas aparece um monte de criança, talvez 10, 11 anos, com um cabelo gigante. Não sei se alguém já viu esse vídeo. E quando você olha para aquele menino com um cabelo gigante, liso, todo mundo que olha esse vídeo comentando, fala assim, nossa, achei que era uma mulher, achei que era uma menina. E quando corta o cabelo, deixa o cabelo ajeitado, traz a hombridade ali. Eu não estou dizendo que homem não pode ter cabelo feminino, cabelo grande. Cabelo feminino pode, mas não pode ter cabelo grande. Não é isso. Mas mesmo tendo cabelo grande, o homem tem que passar este ar de que é um homem de verdade. No entanto, as mães têm criado seus filhos para serem mulheres. As mães têm criado seus filhos homens, para serem mulheres. E muitas vezes é culpa delas, de que estão postergando a adolescência, como eu disse no começo, cada vez mais com 21, 22, 23 anos, até então se tornar um homem de verdade. E não tem deixado os homens de verdade liderarem os seus lares. Os homens têm perdido o controle, têm perdido a liderança dos seus lares, porque as mães muitas vezes têm assumido esse controle do cuidado e do ensino dos filhos. Em Deuteronômio 6, é bem interessante, eu vou encerrar com isso, de que diz lá a ordem, de que os judeus deveriam ouvir, e aí deveriam amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu espírito, com todo o seu entendimento. E aí depois diz que eles deveriam ensinar os seus filhos, seja andando pelo caminho, seja sentado ou ao se levantar. Está lá em Deuteronômio 6, no comecinho ali. O que é interessante é que eles deveriam, os pais deveriam então ensinar os seus filhos a amarem ao Senhor, mas essa palavra pais, que eles deveriam ensinar os seus filhos, é literalmente pai homem. A responsabilidade de ensinar os filhos no caminho do Senhor, a responsabilidade é do homem, é do pai. É o pai quem deveria criar os filhos, e a mulher então auxiliando no cuidado, na criação dos filhos. Mas hoje o que é dito? Não, o homem ele é apenas um progenitor. O homem ele apenas engravidou a mulher, e a mãe é quem cria e cuida dos filhos. Não deveria ser assim. Era o homem quem deveria criar os seus filhos. Mas infelizmente muitas mães, muitas mulheres, muitas esposas têm feito com que os homens não se tornem mais homens de verdade.
Então a minha palavra é tanto para os homens e tanto para as mulheres. Que sejamos homens de verdade, a começar em mim. E eu queria também que depois nós homens pudéssemos conversar, porque assim como as mulheres vão começar o livro Design Divino, nós também vamos começar um estudo sobre hombridade, sobre o que é ser um homem de verdade. E depois a gente vai combinar, conversar melhor de quanto tempo nós faremos isso, mas precisamos incentivar um ao outro a sermos homens bíblicos, homens verdadeiros, homens machos que buscam liderar, trabalhar e viver em santidade para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, pedimos ao Pai a sua graça e o seu amor sobre as nossas vidas, porque Deus, o Senhor sabe muito bem como o mundo tem destruído o princípio da sua criação, os valores e o propósito do porquê o Senhor criou o homem e a mulher. Ó Pai, infelizmente, uma palavra como essa de hoje à noite, talvez algumas pessoas que escutaram ou irão escutar, talvez não concordem com o que foi falado, pregado, porque a sociedade em que nós vivemos hoje em dia é totalmente contra esta realidade, esta verdade. Mas Deus, sabemos que há um clamor entre os homens e as mulheres, para que os homens assumam o seu papel, para que os homens liderem, para que os homens trabalhem, vivam em santidade. Ó Pai, nos ajude a sermos homens de verdade. Nos ajude, ó Deus, a lutarmos contra qualquer distorção de Satanás. Nos ajude a lutarmos contra o mal, a nos proteger e a proteger as mulheres de qualquer mal que possa vir. Ó Deus, nos ajude a encarar o nosso papel como homens, a sermos homens de verdade. E ajude as mulheres também a encontrarem, as que são solteiras, a encontrarem homens assim, a incentivarem homens a serem homens de verdade. Ajude as casadas, ó Pai, a ajudarem os seus maridos a serem homens verdadeiros, não com chacota, não com jogando na cara do seu marido, mas o ajudando biblicamente, o incentivando com a sua palavra, dando palavras de incentivo, de amor, para que ele de fato se torne um homem verdadeiro. Ó Deus, nos proteja do mal, nos proteja da distorção dos papéis verdadeiros que o Senhor nos traz aqui em Gênesis, nos proteja deste mal que tem acontecido no mundo, de distorção do que é homem, do que é mulher, e de qual o nosso papel para glorificar o Senhor. Ó Pai, nos ajude a permanecermos firmes em nosso propósito e combatemos esta realidade que hoje acontece neste mundo. Ó Deus, é que oramos, pedindo também que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.